Essa é uma das aulas do meu clube Sinapse de Audiovisual. Se você gostar, vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer mais. Boa aula! A edição é frequentemente comparada à criação musical. Muitas pessoas entendem o uso da palavra ritmo no cinema como uma metáfora musical. Martin Scorsese já disse uma vez: "Para mim, o editor é como um músico e, frequentemente, um compositor." A música pode sim ser uma rica fonte de linguagem e ideias para falar sobre ritmo. No entanto, seus termos não correspondem exatamente ao que os editores fazem. Nessa aula, analisaremos algumas das comparações entre edição e música para ver como podem ser úteis ou não. A composição, em geral, se assemelha mais à escrita do que à edição. Um compositor delineia a forma e a estrutura sobre as quais os músicos baseiam a execução de sua arte. Um roteirista faz o mesmo para o elenco e a equipe de um filme. O compositor cria a música e seus ritmos, enquanto um editor não exatamente cria algo novo. Os editores compõem ritmos no sentido em que alguém poderia compor um arranjo de flores, não criando as flores, ou neste caso, as cenas, mas escolhendo as seleções, a ordem e a duração das cenas. O uso da palavra orquestrar vem da ideia de que há muitos elementos diferentes dentro das cenas e entre elas, que o editor coordena. Esses elementos podem incluir atuação, composição, textura, cor, forma, tamanho da cena, energia e direção do movimento e muito mais. Einstein chamava esses elementos de atrações, referindo-se aos diferentes elementos dentro das cenas e filmes que podem atrair a atenção do espectador. A orquestração, neste caso, é uma metáfora para considerar cada conjunto de atrações em relação aos outros. Nas cenas, enquadramento, design, atuação e iluminação já foram orquestrados em relação uns aos outros. Usar o que Theo Van Leeuwen chama de ritmos iniciadores pode ser mais útil para descrever o que um editor faz do que orquestrar. Van Leeuwen sugere que pode haver, e geralmente há, algumas coisas que chamam mais a atenção em uma cena, de modo que os editores se deparam com o problema de sincronizar os vários elementos em uma experiência rítmica coerente. Para fazer isso, o editor escolhe uma das linhas de movimento, energia ou ênfase como um ritmo iniciador e subordina a este ritmo os outros ritmos profílmicos do filme. Moldar o fluxo e a ênfase dos ritmos iniciadores é uma descrição mais precisa do processo de tomada de decisão do editor do que a palavra orquestração. Conduzir é talvez a metáfora musical mais apropriada, porque, assim como o maestro, o editor decide sobre o ritmo, time e ênfase apresentados na composição final. No entanto, na música, conduzir também sugere que uma composição final já foi submetida ao maestro e ele a interpreta, o que não é realmente o que acontece na edição. Existe um significado não musical para a palavra conduzir que pode ser mais útil para descrever o que um editor faz. Isso é, conduzir no sentido de facilitar o fluxo do ritmo, assim como os fios facilitam o fluxo da eletricidade, ou como sugere o cineasta Andrei Tarkovsky, os canos facilitam o fluxo da água. O tempo, impresso no quadro, dita o princípio de edição particular. E as peças que não se encaixam, que não podem ser unidas adequadamente, são aquelas que registram um tipo radicalmente diferente de tempo. Não se pode, por exemplo, unir o tempo real com o tempo conceitual, assim como não se pode unir canos de diferentes diâmetros. A consistência do tempo que percorre a cena, sua intensidade ou desleixo, poderia ser chamada de pressão temporal.
Então, a edição pode ser vista como a montagem das peças com base na pressão temporal dentro delas. Embora Eisenstein e Tarkovsky geralmente apresentem ideias opostas sobre a natureza e o próprio processo de edição, essa mudança da música para o movimento também tem precedente na escrita de Eisenstein. Eisenstein escreve: na montagem rítmica é o movimento dentro do quadro que impulsiona o movimento da montagem de quadro a quadro. O pulso é a menor, a mais constante e talvez a unidade mais indescritível do ritmo no filme. Ele está presente, assim como no seu corpo, e passa despercebido, assim como no seu corpo. O pulso no filme tem algumas outras características em comum com o corpo vivo. Tende a permanecer dentro de uma certa faixa de velocidades, organiza a percepção de rápido e lento e mantém o filme vivo. Assim como em um corpo vivo, se o pulso de um filme parar, diminuir ou acelerar demais, os resultados podem ser graves para o ritmo, a história ou a experiência do filme. O pulso define e demarca o que Tarkovsky chama de a consistência do tempo ou a pressão do tempo dentro do plano. Assim como no batimento de um coração, há um contínuo ligar-desligar de pontos de ênfase no filme. Acentos em palavras, gestos, movimento de câmera, cores ou qualquer outra coisa que se mova em um plano contribuem para o pulso do filme. Os pulsos são moldados pela energia ou intenção por trás do movimento, incluindo o diálogo, a fala. Os atores às vezes desenvolvem um personagem dando à sua atuação um pulso distinto. Os pulsos tornam a energia ou intenção algo que podemos sentir, ouvir e ver. O editor de filmes não necessariamente define o pulso de um plano. Isso é feito principalmente pelo diretor e pelos atores. No entanto, o editor tem escolhas a fazer sobre a manutenção, mudança e coordenação desses pulsos. Essas escolhas são feitas através da seleção de tomadas e da escolha do ponto de corte. Os acentos do pulso podem ser enfatizados, desvalorizados e até mesmo alterados por cortes. Experimente falar sem colocar ênfase em nenhuma sílaba. Sem treinamento ou prática, isso é muito difícil de fazer, pois aprendemos a linguagem com pontos de destaque embutidos nela. Ou seja, aprendemos a linguagem para expressar o que queremos, e sem pontos de destaque, o significado se torna indistinguível. Se você conseguir dominar a fala de algumas frases com ênfase igual em cada sílaba e tempo igual entre cada sílaba, tente falar essas frases para alguém e veja o quanto eles entendem você. É provável que eles se concentrem muito mais em como você está falando de forma estranha do que no significado das palavras que você está pronunciando. Isso ocorre porque você criou uma enunciação monodinâmica. Uma vez que o significado de cada interação reside em certa medida na dinâmica, seu ouvinte se concentrará mais na dinâmica do que nas palavras. Um editor trabalha e molda as dinâmicas das interações ao criar ritmo. Ele escolhe tomadas ou planos com diferentes ênfases, coloca esses planos em relação uns com os outros para criar um padrão de destaque e reduz a duração dos planos para moldar a taxa dos acentos. Por trás de todas essas decisões, seja para manter ou variar o pulso do filme em um determinado momento, haverá uma sensação de força geral, velocidade e consistência no pulso sendo moldado no filme. Uma frase de movimento na dança ou na edição de filmes é uma sequência ritmicamente coerente de movimentos ou planos que transmitem algum sentimento ou ideia por meio do seu ritmo. Por exemplo,
Imagine que seu filme tenha uma cena em que um homem chega em casa. Você poderia criar uma série de frases diferentes a partir dos sons ou imagens em diferentes planos que você tem. E cada uma dessas frases teria um ritmo diferente. Os ritmos criados através da justaposição de diferentes energias de movimento, tempos e direções expressariam algo distinto. Por exemplo, comece com o plano da porta se fechando atrás dele. Como soa essa porta? É um estrondo porque ele está com raiva? Um clique como se ele estivesse tentando não incomodar ninguém? Ela emperra na moldura, como se a casa estivesse um pouco deteriorada? Ele entra. Como soa a casa? Ela tá barulhenta com crianças? Ele deixou a TV ligada de manhã? Há um zumbido da geladeira, mas tudo está silencioso? Existe uma atmosfera sobrenatural assustadora? Qual é a primeira coisa que ele faz quando entra em casa? Ele abre aquela geladeira zumbindo e pega uma cerveja com um gesto suave? Ele pisa no rabo do cachorro? Ele joga o correio e suas chaves na mesa de jantar? Ele se joga exausto no sofá? Se você escolheu o som de uma porta batendo, crianças gritando e um suspiro pesado enquanto ele se joga exausto no sofá, entenderíamos este mundo e personagem da história como completamente diferentes do que se você escolhesse um clique da porta silencioso, uma geladeira zumbindo e o som de uma cerveja sendo aberta. Estamos acostumados a ver a roupa expressar o personagem. Atribuímos diferentes características, humores e contextos a pessoas em ternos de negócios ou roupas de academia. No entanto, não estamos tão acostumados a reconhecer que o movimento expressa o mundo e o personagem. Pensar sobre a fraseologia é uma maneira de ampliar nossa perspectiva sobre como o movimento funciona de forma expressiva, dramática, ou seja, narrativa. Coreógrafos frequentemente trabalham com movimentos abstratos e não naturalistas, enquanto editores lidam principalmente com movimentos naturais de atores ou objetos. Mas por que se preocupar com a formatação? Porque os princípios coreográficos ainda podem ser aplicados. Uma frase de movimento não é apenas uma unidade de ritmo em movimento abstrato. O movimento de um personagem naturalista em um drama narrativo também é moldado coreograficamente em frases. Para expandir nosso exemplo anterior, imagine que o roteiro peça para um personagem entrar numa casa. O diretor e o ator decidiram, na marcação, que ele entrará, colocará a sua chave na mesa e pegará uma cerveja. Então, todas as tomadas que você tem são apenas dessas 3 ações. Ainda pode haver muitas maneiras diferentes de formatar essa sequência. Por exemplo, pode haver variações na atuação do ator. Ele deixa a chave cair na mesa? Ou coloca de forma hesitante? Joga elas casualmente? Bate com elas com força? Pode haver variações em como ele abre a geladeira. Ele abre meio distraído, abre deliberadamente, arranca, abre sorrateiramente. Desenvolver seu olhar para ver as diferenças nesses tipos de movimento é uma forma de desenvolver sua intuição sobre ritmo. Isso possibilita que você molde ritmos que pareçam certos para o momento emocional do filme e expresse algo na formatação de seu movimento sem necessariamente fazê-lo conscientemente. Quando você reúne uma série de gestos expressivos em uma sequência que parece certa, a formatação do ritmo, do movimento, terá impacto e significado. Uma vez que o movimento é formatado, ele se torna o conteúdo emocional no contexto da história. Por exemplo, se um personagem chega em casa muito tarde em um drama doméstico e entra apressadamente pela porta, a hesitação antes de largar as chaves pode sugerir uma pergunta como: será que todos estão dormindo?
Ou de forma mais dramática, a casa parece deserta. Será que minha esposa me deixou? Isso é importante porque não passamos por um processo consciente em nossos pensamentos para entender a emoção que estamos vendo. Sentimos com ela, usamos nossos neurônios espelho e nossa capacidade de empatia sinestésica para captar diretamente a pulsação do movimento. Quando um editor coreografa bem uma frase de movimento, ele nos fornece as informações sinestésicas que a história requer. Isso é feito sem nos confundir ou nos fazer parar de sentir para começar a fazer perguntas sobre o que estamos vendo. Eu espero que vocês tenham compreendido quanto isso tudo é muito importante e o quanto isso é raramente ensinado para alunos que querem aprender sobre ritmo, edição dentro de um filme, dentro de um vídeo, dentro de qualquer conteúdo que seja audiovisual. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, anotado tudo. Deixe aqui seu comentário caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento e eu te vejo até a próxima.